O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Café. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Bom dia, seja bem-vindo. Então, como foi a produção de café durante a safra 2016? Então, Marcelo, a produção ela teve uma quebra no Espírito Santo, então nós chegamos a 28,9 milhões de sacas em Minas Gerais. Então, Minas Gerais teve uma maior proporção esse ano, normalmente tira em torno de 50% da produção nacional. Esse ano tomou uma proporção maior, principalmente por conta da quebra do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou em segundo lugar na produção, com 9,1 milhões de sacas, seguido de São Paulo, com 5,9. Ali ficou os estados que menos produzem, né? O Paraná com 1 milhão de saca, Bahia em torno de 1 milhão também e Rondônia com 1,6 milhões de sacas. Agora, esse ano se caracterizou como de bianualidade positiva para o café arábica. Foi verificado o aumento aí em todas as regiões produtoras? Sim, não em todas. Nós temos um gráfico aqui. O que aconteceu? Nós tivemos uma produção maior, como de bienalidade positiva, em quase todas as regiões produtoras de arábica, nos estados produtores, com exceção do Paraná e a zona da Mata Mineira. Mas se for verificar, Minas Gerais ainda assim teve um aumento de produção em relação à safra passada de 30,3%. Nós vimos anteriormente que é mais de 60% Minas Gerais representa, então esse aumento de 30% em Minas Gerais representa um aumento significativo na produção nacional. São Paulo aumentou em 45,2% nessa safra em relação à anterior. O Espírito Santo, apesar da quebra do Conilon, ainda teve uma variação de 28,2% na produção em relação à anterior. E a Bahia. Então, o Paraná teve uma redução de 18,6%, mas nós vimos anteriormente que o Paraná representa 1 milhão de sacas. Então, apesar dessa queda no Paraná e na zona da mata, a bienalidade positiva foi refletida a nível nacional. Nós tivemos uma produção em torno de 49,6 milhões de sacas. É bom explicar essa bianualidade da safra em relação ao café, que tem ano que produz menos, o outro ano mais. Porque sobrecarrega um ano, né? E outro ano ela sente. É uma característica fisiológica do café, mas como nós viemos de duas safras com problemas de seca, então foram duas safras com queda consecutiva, 2016 deu um boom de produção. Não foi uma safra recorde, mas foi uma safra de bienalidade positiva, produziu bastante, o que reflete numa perspectiva para o ano que vem de uma safra de bienalidade negativa. Tá, e qual foi o aumento real para a produção do café arábica no Brasil? Tivemos um aumento real? Sim, o café arábica saiu de 32 milhões para 41, de 2015 para 2016, então um aumento de 28,8%. Mesmo que houve o Paraná e a zona da mata que houve uma bienalidade negativa, ainda assim o aumento foi positivo e bastante significativo, saindo de 32 para 41,29. Lembrando que esse 32 de 2015, ele tem um efeito da seca que ocorreu em 2015, então 2016 teve uma superioridade em relação às condições climáticas também. Nesse comparativo, né? Sim. Agora, como foi a produção de café Conilon no Brasil durante a última safra? Vamos para o Conilon. O Conilon foi digamos, o vilão, né? Claro que os produtores não têm nada relacionado a isso, tudo está diretamente relacionado ao clima. Dos estados produtores de Conilon, todos enfrentaram uma queda. Rondônia, apesar de ter a queda, foi muito similar entre as duas safras, 2015 e 2016. Bahia, houve uma queda, que Bahia, a região produtora, tem uma característica climática muito similar à do Espírito Santo, que também sofreu essa queda drástica na produção, que ocasionou uma queda na produção nacional de 25%. Saímos de 11 milhões para 8 milhões em 2016. Acho que era bom até a gente detalhar um pouquinho melhor essa situação do Conilon, Marcelo, explicar um pouquinho para a gente essa reação de mercado. Tivemos a questão do comparativo com a arábica nos preços, né? Sim. Isso historicamente nunca tinha acontecido, de chegar nesse extremo. Sim. Explica um pouquinho essa situação. O que aconteceu é que o arábica e o Conilon ganhou dentro dos blends de torrefação uma proporção muito grande. Historicamente ele tem um preço menor, a indústria foi usando e aumentando a proporção desse Conilon nos blends do café torrado e moído que tomamos. E a indústria dissolúvel ela usa 80% dela Conilon.
por conta da extração maior de sólidos solúveis e carboidratos, gira em torno de 30% superior ao do arábica, então esse conilon tem um rendimento maior na indústria de solúvel. O que aconteceu é que ele tem uma oferta e a demanda meio que restrita do arábica. Na de torrada e moída ela pode sobrepor, mas ainda assim na de solúvel é restrita. O que houve que teve essa quebra de safra no Espírito Santo, então o mercado de conilon sentiu muito. Nós tivemos uma demanda que ela permaneceu constante e uma oferta que foi limitada pelo clima principalmente, que ocasionou esse disparo de preço do conilon, chegando a ultrapassar em cotações diárias. Nós temos depois um gráfico de preço que nós podemos mostrar as médias mensais, mas cotações diárias o conilon chegou a ultrapassar o arábica, indicador CPEA, coisa que nunca aconteceu na história. Isso mexe com a questão, porque é uma questão de mercado, é uma questão de um jogo da própria indústria, né? Sim. Se falou em importar até o café por causa Falaram, e só que nós sabemos hoje, a CNA discutiu muito isso aí durante o ano e chegaram à conclusão que tem café. Foi limitada essa oferta, mas existe conilon para alimentar a indústria. Ocorreu discussões em torno disso aí que acabou causando especulações de mercado, seja intencionalmente ou não, ocasionou. E houve a queda. Se pensar agora, o conilon houve uma queda de R$ 70 em relação ao dia 16 de novembro. Caiu de R$ 70 em 15, 20 dias. Então, essa especulação, tudo que girou em torno da possibilidade de importação de café, efeito Trump, dentre outros fatores, houve essa queda no preço do café agora, atualmente. Se falava já querer importar, principalmente do Vietnã, que é um grande produtor de conilon, sim, e agora a gente vê a safra do Vietnã sofrendo também com os resultados. Então, ainda assim que o estoque brasileiro seja limitado, nós ainda assim temos a maior proporção de café no mundo. Isso aí é indiscutível. E o Vietnã, ele tem um mercado dele direcionado e ele não tem um interesse pessoal em exportar café para o Brasil. Isso aí não se pensa nisso, país nenhum acho que passa pela cabeça em querer produzir e exportar café para o país que é o maior produtor e exportador de café. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Então, mas dentro dessa guerra com a indústria em relação a preços, esse ano foi um ano que realmente o café ele mexeu com as discussões, até mesmo dentro da CNA. Sim, essas discussões começou desde o princípio, quando se detectou que o problema de seca, que ia ter queda de produção, a CNA começou a desenvolver ações relacionadas ao tema, porque o nosso foco principal é a representatividade e defender os interesses dos produtores. Então, nós trabalhamos durante o ano todo em diversas ações para que amenizasse ou tentasse buscar soluções para esse problema no curto e no longo prazo. No Espírito Santo, as ações foram... quais ações que você destaca, então, que a CNA fez em relação ao déficit hídrico sofrido, então, pela produção de café no Espírito Santo? No Espírito Santo, o que aconteceu? Parte do Espírito Santo se enquadra na área da SUDENE, que é a Superintendência do Nordeste. Então, o Espírito Santo ele enquadrou dentro das ações que foram executadas para a medida provisória de número 733, que resultou na Lei 13.340, se eu não me engano o número. Essa lei ela permite a renegociações de dívidas nas áreas do Nordeste e do Norte do país. Então, Norte do Espírito Santo, Norte de Minas e Bahia, regiões produtoras de café, se enquadraram podendo renegociar essas dívidas. No Espírito Santo, foram aprovadas resoluções também no Banco Central do Brasil, que teve apoio direto da CNA, também pensando na renegociação de dívidas. Essas resoluções foram aprovadas agora, recentemente, em 2016, saiu uma que era geral, envolvia todas as culturas, depois saiu outra resolução que trabalhava mais especificamente o café, até por conta das especificidades. É uma cultura perene, que houve morte de plantas, a recuperação seria mais lenta. Então, a CNA trabalhou basicamente nessas ações. Porque a região lá do Espírito Santo, nessa questão de valorizar o conilon, e com esses preços os produtores ficaram entusiasmados, mas aí com a seca como é que faz, né? Que o preço, a gente fala que ele cresceu no vazio. O preço cresceu, mas o produtor não tinha café para ofertar, então ele aproveitou muito pouco desses preços. E o que acontece no Espírito Santo é que o café tem uma importância muito grande na economia, na agropecuária principalmente, e o café conilon mais ainda, né, que ele representa de 70% a 80% do que é produzido de café no estado é de conilon. 70% a 80% é conilon. Então, como foi o comportamento do preço do café então, durante a última safra? Nós temos aqui
igual nós conversamos anteriormente, isso aqui é o indicador CPEA, as médias mensais do Arábica e do Conilon de 2011 a 2016, a novembro de 2016. Eu trouxe essa série histórica mais longa para nós termos um conhecimento como comporta esses dois preços, Arábica e Conilon, ao longo da história. Se você comparar aqui, maio de 2011, chegou uma diferença, você viu que o Arábica estava em torno de 525 e o Conilon em torno de R$215. Então, que era R$310 a mais. Você precisava mais do que 2 sacas de Conilon para ter o preço do Arábica. Isso é um comportamento que se repete em momentos de preço bom, distancia. E quando o preço está ruim, que aconteceu em 2013, por exemplo, ele tem uma proximidade, mas o mais próximo que eles chegaram foi R$50 a R$60. Então, você foi vendo que ao longo da história, chegou em novembro de 2016 um comportamento que nós nunca vimos. Então, nós estamos tratando de média mensal, que ele chegou a ser muito próximo. Mas em cotações diárias, o Conilon chegou a ultrapassar o Arábica no indicador CPEA de preço. Então, você vê que essa déficit hídrico que aconteceu no Espírito Santo levou a um comportamento de mercado que nunca foi visto anteriormente. Isso aqui é bem o visual de um momento histórico de divisor de águas em 2016. Nunca vimos antes de 2016. O que aconteceu no mercado de café de Conilon nunca foi visto antes na história. Nós temos, você consegue ver essa proximidade. O que acontece entre o Arábica e o Conilon acontece também com as bebidas inferiores em relação à bebida boa. Ele tem esse distanciamento em momentos de preço bom, que aconteceu, por exemplo, em 2011, teve esse distanciamento, depois chega em 2013, quando o preço está ruim, ele estreita, mas de acontecer o Conilon sobrepor o Arábica, isso nunca aconteceu na história, em preço. É impressionante, porque o custo de produção ele é diferenciado, entre os dois, né? Ele é diferenciado, ele tem uma produtividade superior, só que aconteceu o que nós discutimos. O preço subiu, chegou a patamares nunca vistos antes, e esse produtor tinha um limite de produção. A produção dele foi limitada. Foi um fator talvez favorável para a Rondônia, que teve uma produção muito similar, então esses produtores conseguiram aproveitar um preço bom de mercado com uma produção estável, que ocorre normalmente na região. Ok, Maciel Silva, assessor técnico da CNA, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos com o segundo bloco do Balanço 2016, Perspectivas 2017, falando de café. É um instante só.